Nossa exposição sobre a Palavra de Deus, nesta oportunidade, trata-se de mais uma das aparentes ou das dificuldades que demonstram aparentes erros nas Escrituras. Na última sobre esse assunto eu falei sobre aquela questão, porque ainda estou falando sobre os eventos relacionados com a libertação do povo de Israel do Egito. Ali, naquelas pragas, em uma delas diz que todo o rebanho do Egito morreu. E logo na próxima praga, Deus determina através de Moisés, que Faraó e os egípcios recolhessem os seus rebanhos em lugares seguros para não serem destruídos pela chuva de granizo. Nós já explicamos lá, o tema é as Escrituras contêm erros. Agora eu quero apresentar mais outra aparente dificuldades que está em Êxodo capítulo 12, versículo 40. Lá, logo que o povo de Israel sai do Egito, o narrador registra que este foi o tempo em que Israel viveu no Egito, 430 anos. Repito, 430 anos foi o período em que Israel viveu no Egito. Mas lá em Gálatas capítulo 3, versículo 17, nós vamos encontrar o apóstolo Paulo dizendo, tem outra referência nas Escrituras, mas eu vou citar apenas essa. Paulo diz que a lei foi dada 430 anos depois da promessa. Quer dizer que da promessa que Deus fez a Abraão, quando ele tinha 70 anos de idade, lá em Ur dos Caldeus, até a saída do povo de Israel do Egito, foram 430 anos, da promessa ao êxodo. Então, e aí fica a questão, mas como? Aqui, em Êxodo 12, 40, diz que 430 anos foi o período em que Israel viveu no Egito. E nós vamos ver que realmente Israel viveu no Egito bem depois, quando Jacó desceu para lá. Então vamos ver como se explica essa aparente dificuldade aí. Nós vamos ver que Deus fez a promessa para Abraão quando ele tinha 70 anos de idade. Ali ele foi para Harã e permaneceu 5 anos. Em Gênesis 12, nós encontramos Deus, vamos dizer assim, renovando a sua promessa, e ele sai de Harã e vai para a terra de Canaã e chega com 75 anos. Vivendo ali, nós vemos aqui agora em Gênesis capítulo 15, pode conferir depois, vou só citar aqui a parte que eu quero focar para essa explicação. Ali, Abraão se sentiu triste. Estava triste quando então o Senhor lhe apareceu numa visão e disse, olha Abraão, eu vou abençoar você de maneira extraordinária. Você vai ter uma grande descendência. E aí Abraão então comenta com o Senhor, como assim? Se até hoje eu não tenho descendente, e o herdeiro dos meus bens será o meu criado Eliezer. Então Deus disse, não, você vai ter uma grande descendência e será abençoado. E então no versículo 3 nós encontramos Deus revelando algo sobre o futuro da sua descendência. Não da vida dele, mas da descendência dele, a partir do nascimento de Isaac. E diz aqui, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. O narrador coloca aqui a palavra, a profecia, não em ordem lógica, porque agora vamos colocar na ordem lógica, como aconteceu na história. E diz, então, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será afligida por 400 anos e por fim reduzida à escravidão. Será peregrina em terra alheia, afligida durante 400 anos, e por fim será reduzida à escravidão, como aconteceu. Então, quando nós vamos fazer a contagem correta, de acordo com as Escrituras, e que o próprio Joséfo, historiador hebreu, que escreveu a história dos hebreus, também afirma
esta cronologia, essa contagem. Então nós vamos ver que Israel não viveu 430 anos no Egito, apenas 210. Como assim? Então nós temos aí que são 400 anos, 430 da promessa até o Êxodo. E a descendência de Abraão, a partir de Isaac, Deus falou, vai ser peregrina, afligida e por fim reduzida à escravidão. Então, contando a partir do nascimento de Isaac, Abraão tinha 70 anos. Então, de 430, restam 400. Quando Jacó nasce, Isaac tinha 60 anos. Então, já menos aí 90 anos. E quando Jacó desce para o Egito, ali, ele tinha 130 anos. Então, já temos menos dos 4, aí, desse período, nós temos 190 anos. E da descendência de Jacó, de Abraão, dos 400 anos, restam apenas 210 anos. Então, este é o período verdadeiro, real, histórico, que Israel viveu no Egito. Apenas 210 anos. E reafirmo que o próprio Joséfo também assim afirma. Muito bem. Agora, nós vemos aí como se explica. Lá diz que esse é o período em que Israel viveu no Egito durante 430 anos. E é comum a gente ouvir pregadores ensinando e pregando e dizendo que Israel viveu 430 anos de escravidão no Egito. Uma maneira, assim, simplista, displicente, descuidada de ensinar a palavra de Deus sem ter uma busca, um conhecimento mais profundo. Na verdade, Israel não viveu esse período nem no Egito, nem de escravidão. Na escravidão propriamente, Israel viveu apenas 139 anos de idade. Como assim? Então, de Jacó, quando Jacó desceu para o Egito até o Êxodo, 210 anos. Quando ele desceu para lá, José tinha 39 anos e ele viveu 110. Então nós vamos encontrar aí, José desceu, foi levado para o Egito com 17, viveu 13. Quando ele assumiu a função de governador, ele tinha 30 anos. Passaram 7 anos de fartura, mais 2 de fome quando ele mandou buscar a sua família, Jacó e seus irmãos. Então ele estava com 39 anos de idade. E se ele morreu com 110, então Israel viveu contemporâneo junto com José e em liberdade por 71 anos. A palavra de Deus diz aqui que logo que surgiu, José morreu, surgiu um rei, um faraó que não conhecia José e passou a afligir e a escravizar o povo de Israel. Naturalmente, isso não foi tão imediato, mas vamos arredondar aí, que a partir dos 130 ali da morte de José, começou a escravidão. Israel foi escravizado por apenas 139 anos de idade. Viveu 210, 71 em liberdade, 139 em escravidão. Mas como explica a questão de estar registrado ali que Israel viveu no Egito 430 anos? É uma questão de liberdade, vamos dizer, de metodologia de escrever, registrar os fatos na época. Era comum registrar aí, arredondar datas. E quando se trata de Israel, se usa ali incluir o povo de Israel a partir do patriarca Abraão, a partir da promessa. Então, quando fala de Israel, o israelita ali já pensava lá no patriarca Abraão. Então, Israel inclui Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência. E quando diz que viveu 430 anos no Egito, o Egito naquela época já era um império, uma potência. Então, mesmo aquelas nações ali na Mesopotâmia, quando Abraão foi chamado, elas tinham certa liberdade, Israel, ou melhor, o Egito, a hegemonia do Egito já predominava naquela região. Então, Abraão viveu, a partir da promessa, já sob a hegemonia, a influência do poder do Egito. Olhando desse ponto de vista, dessa liberdade de narração, de narrativa, então, este é o período em que Israel viveu no Egito, incluindo o patriarca, 430 anos. Essa é a explicação. Porém, sendo de maneira a contabilidade correta, real, repito, Israel viveu 110 anos no Egito, depois que Jacó desceu para lá, e foi escravo apenas 139 anos. Então, essa é a verdade.
contestar isso demonstra ou falta de honestidade intelectual ou ignorância.